Você acredita em milagres? Independente da sua resposta, qual explicação você daria para o fato de que uma estátua se moveu? Não acredita? Pois saiba que muitas pessoas não só acreditam, mas também conseguiram registrar em vídeo o exato momento em que estátuas estavam se movendo. Ficou curioso? Deixe seu like e vem ver! Procissão. A procissão é um ritual religioso em que sacerdotes, irmandades e seguidores de um culto caminham geralmente em filas, cantando ou recitando preces e levando expostas as imagens ou relíquias veneradas. As tradicionais procissões que vemos na Semana Santa têm sua origem na antiguidade e muitos povos e religiões realizavam procissões. Os gregos e romanos, por exemplo, faziam procissões para homenagear Dionísio ou Baco ao final da colheita das uvas, e os judeus já faziam procissões na Páscoa, em Pentecostes e na festa do Tabernáculo. No catolicismo, as procissões podem possuir um significado profundo para os fiéis e simbolizam a caminhada de oração do povo de Deus em comunidade, rumo à casa do Pai. E vale lembrar que caminhar tem um sentido teológico muito caro aos cristãos, pois significa que estão cumprindo uma missão: sair de sua casa, deixar seus familiares para anunciar o Evangelho. No Brasil, são famosas as procissões da Semana Santa em Ouro Preto, Minas Gerais, e entre as procissões mais populares destacam-se a dos Passos na Quaresma, a do Enterro do Senhor na Sexta-feira Santa e a de Corpus Christi. E foi durante uma procissão que estava acontecendo no México que um fiel começou a gravar com intenção de mostrar o momento de comunhão dos devotos, porém ele acabou filmando algo surpreendente. Acontece que enquanto as pessoas estavam venerando a estátua de Jesus crucificado, ela simplesmente se moveu e mexeu a cabeça. Os religiosos mais antigos têm uma teoria de que em momentos como esse, onde há muita fé reunida, coisas sobrenaturais acontecem para indicar a presença divina. Será que Jesus estava tentando mostrar ao povo que estava ali presente? Kuan Yin. Essa é uma deusa venerada em grande parte do Oriente e também é conhecida pelos nomes de Guanyin ou Guanyin. Ela é considerada a deusa da gentileza, compaixão, misericórdia e amor. Por isso, em muitos locais ela é comparada à figura de uma mãe e, inclusive, seu nome significa aquela que observa os sons do mundo ou aquela que chora pela humanidade. No budismo, o título dela representa alguém que conseguiu alcançar a iluminação e poderia se livrar do sofrimento humano, mas decidiu abrir mão de ir para o Nirvana para se dedicar a ajudar as pessoas do mundo. E vale lembrar que o Nirvana é um conceito básico da religião budista e a meta máxima da prática espiritual dos seus seguidores, já que é um estado de paz e tranquilidade alcançado através da sabedoria. Porém, o nome também pode ser usado para designar o falecimento. A devoção a ela é bem antiga, pois surgiu lá no século I e também bem espalhada por algumas regiões da Ásia. Além disso, é possível encontrar pessoas que a reverenciem em países como a China, Coreia, Japão, Tibete, Tailândia e Vietnã. E foi durante um culto a essa deusa na China que algo bastante inusitado aconteceu, pois ela começou a piscar sem parar e os devotos começaram a gravar o que estavam presenciando. Mas e você? O que faria em uma situação como essa? Museu. É bem provável que você já tenha assistido ao filme Uma Noite no Museu e por isso sabe que é contada a história de Larry, que é um homem de bom coração e que arranjou um emprego como segurança noturno em um museu de história natural. Logo em seu primeiro turno, coisas estranhas começam a acontecer, como esqueletos de dinossauros e estátuas de cera que passaram a ganhar vida, e em meio ao caos instalado no museu, a única pessoa que o ajudou foi uma estátua de cera que, assim como os demais, também ganhou vida. Bom, parece que a vida real andou imitando a arte, já que aconteceu algo bem parecido em um museu da Inglaterra. Acontece que a estátua de uma antiga anciã egípcia começou a se mover por conta própria durante a noite, e tudo começou quando um funcionário do museu notou que o objeto de 25 centímetros estava virado de costas. Você deve estar se perguntando se alguém não poderia ter girado a estátua. No entanto, a resposta é não, porque apenas o funcionário
funcionário que notou o movimento estranho tinha acesso a ela e com certeza ele não a moveu. E por incrível que pareça, o homem colocou a peça no lugar correto e no outro dia ela havia se movido de novo. Qual a explicação para isso? Bom, as câmeras mostraram que a estátua estava se movendo sozinha e o resto eu deixo por conta da imaginação de vocês. Deusa Kali. Para o hinduísmo, Kali é a deusa da destruição e do renascimento, conhecida também como a Mãe das Trevas ou a Mãe Devoradora, e apesar dos nomes pelos quais é reconhecida, a deusa é bastante amada por seus devotos, mantendo com eles um vínculo bem íntimo. Entretanto, ela também possui traços de vingança, assim como de amor e delicadeza. O seu nome vem de Kal, que é uma palavra de raiz sânscrita, ou seja, veio da língua em que foram escritos os Vedas, livros sagrados dos hindus, e significa tempo. Por outro lado, no budismo tibetano, a deusa é um homem, conhecido como Kala. Além disso, ela é também o complemento de Shiva, o deus da destruição. Os devotos de Kali afirmam que o ego vê seu próprio fim ao olhar para ela, e por isso sente medo. Agora imagine você aí de casa, olhando para a estátua dela. Bom, um turista resolveu fazer isso em um dos templos onde ela é cultuada e acabou ficando assustado, pois os olhos da estátua começaram a se mover e segui-lo por onde ele ia. No entanto, ele acabou descobrindo que se tratava apenas de uma ilusão de ótica, mas com certeza o medo foi real. Mas ainda assim, há quem diz que a estátua faz coisas que vão além da compreensão humana. O sobrenatural. Um devoto estava assistindo uma missa em uma igreja católica no México e percebeu que enquanto os fiéis estavam rezando, uma estátua de Jesus crucificado estava fazendo algo estranho. Sendo assim, ele pegou o celular e começou a gravar sem esperar que iria acabar registrando a estátua abrindo os olhos. Isso mesmo, e não para por aí. Pouco depois, o monumento voltou a fechar os olhos como se nada tivesse acontecido. Embora muitos fiéis afirmem que se trata de um milagre, a verdade é que ninguém sabe o que realmente aconteceu, e há também a opinião de alguns incrédulos que dizem que a filmagem foi manipulada. Isso porque a resolução da imagem muda completamente quando a escultura abre os olhos. O que você acha? Não deixe de me contar aqui nos comentários. Olhar fixo. Uma igreja católica na Itália ficou lotada de pessoas que queriam ver de novo o que infelizmente aconteceu apenas uma vez. Acontece que a escultura de Jesus, que ficava na igreja dentro de uma caixa de vidro, fechou os olhos durante uma missa e pegou a todos de surpresa. Isso porque, além de parecer que ela estava dando um suspiro, também mexeu a boca. É claro que nesse caso, muitos fiéis também acreditaram que se tratava de uma manifestação divina, porém uma grande parte das pessoas que viram o vídeo afirmaram que a igreja colocou um robô com a aparência de Cristo. O que você acha? Por mais que pareça um pouco incrédulo da parte de algumas pessoas não acreditar em coisas como essas, vale ressaltar que também já vimos muitos casos de igrejas que se aproveitaram da fé de pessoas como essas para ganhar dinheiro. A verdade. Já um padre argentino estava celebrando uma missa online e nem percebeu que a escultura de Jesus que estava atrás dele mudou a mão de lugar. O mais curioso é que, embora algumas pessoas tenham afirmado que se tratava de um homem que estava representando a escultura de Cristo, fiéis que frequentavam a igreja semanalmente desmentiram as afirmações e disseram que realmente se tratava de uma escultura. Até agora, nenhuma das versões foi confirmada, mas me responda uma coisa. Você acredita em milagres? A verdade é que simplesmente não existe explicação para tudo. Uma prova disso são alguns mistérios da Amazônia que até hoje não foram resolvidos. Para conferir 7 deles, é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela e até breve.